Sejam bem-vindos. Eu gostaria de saber, antes de dar início aqui à nossa sessão online, se me estão a ouvir bem, se me estão a ver bem. Cabe-me a mim hoje apresentar esta tecnologia pioneira no mercado que está a impactar tantas e tantas vidas, como impactou a minha vida, a vida da minha família. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Helena Leonardo. Sou do Algarve, aqui de Faro, mas estou a residir em São Brás de Alportel. Sou licenciada na área da fisioterapia, da osteopatia, da medicina tradicional chinesa. E o X39 entrou na minha vida através de uma amiga minha, que na altura, a Mónica Cummings, ela estava a passar processo de menopausa, sintomas derivados da menopausa, e ela falou-me da tecnologia que estava a impactar a vida dela, que ela tinha 17 calores por dia e em menos de 24 horas passou 17 para 5 e ao final de 2, 3 dias não tinha calores. Claro que logo o resultado dela não me impactou. Eu tenho 42 anos, não estou na menopausa, espero eu, na menopausa precoce, e então aquele resultado a mim não me impactou. Mas, como ela me tinha falado, ela apenas me queria dar a conhecer da tecnologia, dos resultados que poderia beneficiar-me a mim quanto profissional de saúde, e falou-me que era algo que beneficiaria na regeneração de células estaminais. Aquilo não me fez sentido nenhum, mas o que é certo é que o meu pai foi diagnosticado com demência em 2023. Ele estava a tomar imensa medicação para a sua patologia, e o que é certo é que quanto mais medicamentos lhe davam, pior a sua condição de saúde estava, e em vez de melhorar, o que nós víamos em termos de família é que ele piorava cada vez mais, ao ponto de já não reconhecer os meus filhos. O andar dele era a arrastar as perninhas, assim que se sentava em qualquer lugar ele adormecia, ao ponto de amigos dele enviarem-me fotos do meu pai a dormir nas esplanadas do café. Claro, muitos distúrbios mentais de espaço de tempo, ou seja, a coisa não estava fácil e ele estava cada vez a piorar mais. Até que, com tanta medicação, o corpo dele entrou em intoxicação medicamentosa, começou a inchar de uma forma bruta, as calças já não lhe serviam, a camisa tinha muita dificuldade em abotoar. E nessa situação de que já não havia resposta da medicina convencional à situação do meu pai, foi quando eu entrei em contacto então com a Mónica, expliquei-lhe a situação do meu pai, porque o meu maior receio, e se calhar pessoas novas que estão aqui ou pessoas que têm pouco tempo de utilização do X39 podem também ter o mesmo receio, que era se a tecnologia poderia afetar, não é? Juntamente com a medicação que ele já tomava, porque para mim era mais uma coisa no meu corpo do meu pai. Então, se ele já estava intoxicado, o que é que isto poderia fazer? Ela garantiu-me que não havia qualquer contraindicação, e o que é certo é que 5 dias depois da utilização, o corpo do meu pai estava desintoxicado, a alegria dele voltou, a atividade do corpo voltou, e a pergunta-chave assim que eu entrei foi: então vieste sozinha? Não trouxeste os meninos contigo? E para mim, eu olhei para a minha mãe e foi: mãe, isto é um milagre. E foi a partir daí que eu quis saber mais. Telefonei à Mónica, telefonei a outros líderes aqui da minha linhagem a nível de Portugal. Quero saber mais da tecnologia, envia-me todos os estudos, porque eu tenho muitas pessoas para ajudar. Então, estes foram os meus primeiros resultados. O resultado da minha mãe também altamente impactante, que ela tinha hérnias discais a nível cervical e a nível lombar. Constantemente ela ia se tratar comigo ou com o meu irmão na altura, semana sim, semana não, porque tinha muitas dores a nível da coluna vertebral. E o que é certo é que com a utilização desta tecnologia, há 2 anos que não recorre aos nossos auxílios, e que assim que tem uma dor, ela sabe exatamente onde colocar o adesivo em cima da dor. Então é fantástico os resultados, e é disto que vamos partilhar. Então hoje cabe-me a mim não só apresentar a tecnologia, fiz aqui uma breve apresentação, e também vamos falar então da oportunidade do modelo de compensação, da oportunidade de negócio, vamos falar da empresa, e vamos ter aqui também um testemunho que a mim é altamente impactante.
Quem é a LifeWave? Então, a LifeWave é a companhia que foi fundada pelo David Schmidt no ano de 2004. Ela tem a sede em Utah, que eu e mais outros colegas tivemos a oportunidade em abril de visitar a sede e as instalações da nossa companhia, e é realmente incrível tudo aquilo que se lá viveu. É certificada e tem também outra sede a nível da Irlanda, é aí que existe o ponto de distribuição. Ela está ativa em 85 países diferentes. Também temos mais de 660 milhões de dólares de receitas em 2025, com cada vez mais a recomendação desta tecnologia que está a transformar tantas vidas, mais de 700 mil brand partners e temos 700 colaboradores corporativos a nível mundial para que nos ajudem cada vez mais nós a podermos chegar a mais e mais pessoas sem qualquer problema a nível de fiscalização, etc. Então, quem é o David Schmidt? Ele é o fundador, é o proprietário da LifeWave, assim como o presidente do conselho. Ele é o nosso científico, ele é o nosso inventor, ele é o inovador de toda a tecnologia de que vamos falar. Titular de mais de 200 patentes concedidas e muitas mais ainda pendentes. Logo por aqui, quando muitas das pessoas dizem que possa ter efeitos placebo, é impossível haver um efeito placebo quando existe algo patenteado. Então aqui logo nós descartamos o efeito placebo. E para quem não sabe, para patentear uma tecnologia é necessário um grande investimento, e o David Schmidt, sem qualquer tipo de receio, já tem 200 patentes para nos proteger completamente da tecnologia que vamos abordar. Então é um dos principais especialistas no campo da fototerapia, investigação e tecnologia. E lançou a LifeWave em 2004 com o Energy. Foi o primeiro adesivo, que nós não temos só o X39, falamos muito do X39, porque graças a eles foi quando tivemos uma exponente de vendas, derivado ao incremento também dos resultados, mas a LifeWave em 2004 iniciou com o Energy, que foi desenvolvido primariamente para ajudar a Marinha nos Estados Unidos. Então, é uma empresa galardoada de reconhecimento de indústria através dos prémios da Biotech, que reconhecem empresas, produtos e serviços de ciências da vida, biotecnologia e células estaminais. Também aqui a Bravo, que é reconhecido o maior crescimento anual entre as 100 melhores empresas. E também, então, temos aqui um grande prémio nas Inc. 500, que reconhece as 5.000 empresas privadas com maior crescimento. Claro que isto deveu-se à introdução principal do X39, que foi introduzida no ano de 2020. Isto deve-se, porquê? Porque existem muitas pessoas a utilizar a tecnologia, muitas pessoas a terem resultados, muitas pessoas a recomendarem cada vez mais a outras pessoas. Porquê? Porque também, como nós já vamos ver, esta tecnologia, portanto, esta empresa está assente na recomendação. Então, nós só conseguimos comprar e adquirir a tecnologia através de alguém que já esteja, ou seja, que seja brand partner da empresa. É uma tecnologia, então, patenteada. Façam um scan, então, do código QR. Tem aqui a patente, o número da patente. E a patente diz o quê? Que os efeitos resultantes da elevação do peptídeo, porque é isto que o X39 faz, é a elevação do nosso peptídeo de cobre, que fica inativo a partir dos nossos 30 anos, começa a inativar-se, incluindo a ativação das células estaminais, a melhoria na energia e o aumento de antioxidantes. Ou seja, está comprovado que esta patente, que o X39 patenteado, tem efeitos resultantes da elevação do peptídeo de cobre, incluindo sim a ativação das células estaminais, porque muitas pessoas perguntam se é mesmo verdade que com a elevação do peptídeo de cobre também existe a ativação das células estaminais. A patente está aqui a comprovar que sim, e que ao mesmo tempo existe a melhoria no estado geral da energia e o aumento então dos antioxidantes, mais proteção geral do nosso organismo. Então, realmente, o que é este X39? Porquê é que devemos
utilizar o X39? Porque é que devemos reativar as células estaminais? Ora, muito bem, nós todos, todo ser humano que está aqui, e não só, todo o animal, deriva de uma célula estaminal. A fusão do espermatozoide com um óvulo dá origem a uma célula estaminal. Célula estaminal esta que se vai dividir, que se vai diferenciar e que vão formar umas o cérebro, umas o fígado, umas os bracinhos, as pardinhas, ou seja, até gerar, não é? E aqui falando em termos humanos, até gerar o ser humano no seu todo. Então, as células estaminais são células que compõem todos os órgãos do corpo. Mas à medida que vamos envelhecendo, estas células estaminais entram num estado dormente, inativo. Para vocês terem noção, a partir dos nossos 30 anos, estima-se que apenas 50% das células estaminais estão ativas, 50%. E que a partir dos nossos 60, menos de 10%, ou seja, apenas 10% das células estaminais estão ativas. Então, porquê é que nós devemos realmente ativar as células estaminais? Porque se vamos entrando no processo de envelhecimento, o que é que acontece? Aquilo que o nosso corpo processava anteriormente à nossa inativação de células, porque nós somos compostos por 10 trilhões de células, não é? O nosso organismo, só que as células vão morrendo. Então, o que é que isto vai fazendo? Ao elevar com a colocação do X39, vamos elevar um peptídeo de cobre, peptídeo este que depois vai reativar as células estaminais e que vai regenerar o corpo e que vai então haver uma reparação, uma reposição celular à medida da necessidade do nosso organismo. Então vamos imaginar, eu tenho 42 anos, eu faço um corte na minha mão, logo à partida eu demoro muito mais tempo a regenerar, a recuperar do que, por exemplo, um adolescente que tem as suas células estaminais todas ativas. Mas o que é que vai acontecer? Ok, então com a colocação do X39, porque é um adesivo que nós já vamos ver, com a colocação do X39 eu vou ter uma chamada de ação no meu corpo de forma natural. Para quê? Para que onde haja lesão, que neste caso o exemplo que eu dei foi no meu braço, então eu tive lesão a nível da pele, da epiderme, da derme, se calhar a parte do músculo, se calhar até toquei aqui num tendãozinho. Então eu vou fazer com que haja uma chamada de células do tendão, células do músculo, células da pele, etc., para que haja a reparação local de forma mais rápida. Então, quando foi fundado o X39, é importante nós entendermos isto, não foi para doença, não foi para doenças, não foi para utilizar em patologia. A introdução do X39 no mercado e a visão do David Schmidt foi nós conseguirmos envelhecer com qualidade de vida. Porquê? Porque se nós estamos a ativar novamente as nossas células, nós estamos a retardar o nosso envelhecimento. Nós estamos a reverter a morte celular precoce. E estamos a fazer com que o nosso corpo, e ninguém que utiliza o X39, portanto eu já o uso há 2 anos, e ninguém está livre de estar doente lá por usar o X39, mas o que é que acontece? Se eu hoje tiver uma doença, se eu hoje tiver uma gripe, eu posso ficar doente, obviamente, mas o meu corpo está de forma ativa a trabalhar a meu favor, então eu posso ficar com gripe, posso, mas em vez de ficar uma semana de cama, se calhar fico só um dia ou 2. E antes, se calhar tinha febres altíssimas, apenas fico assim com umas dorzinhas no corpo e nem sequer febre vou ter. Entendem? Então não quer dizer que nós estejamos livres da patologia. Não é nada disso. Simplesmente estamos a ativar o nosso corpo a que seja processado de forma mais rápida e de forma natural aqui a regeneração celular. Então como é que ele funciona? Ele é um adesivo. Eu tenho aqui no meu peito. Foi colocado estrategicamente para vocês verificarem. E então aqui no meio ele utiliza por fototerapia. Isto é, fototerapia quer dizer que é terapia através da luz. Então nós somos corpos energéticos, nós somos corpos que emanamos um infravermelho
E cá dentro, aqui nesta película de algodão, contém nanocristais patenteados que vão fazer o quê? A recaptação de um determinado comprimento de onda com uma determinada frequência que vai então reativar, ativar primariamente o peptídeo de cobre e depois então reativar as células estaminais. Então é uma tecnologia que não tem drogas, não tem químicos e não tem estimulante e ainda digo mais, não tem parte hormonal. Então não é transdérmico, nada passa para dentro da pele, que era esse o meu receio, como eu falei anteriormente, de ser mais uma coisa que possa estar a afetar a saúde do meu pai. Foi garantido que não há nada a passar para dentro do organismo e não é também invasivo. Então é uma tecnologia que só nos dá benefícios, com a utilização de forma a alcançarmos uma ótima saúde, num estado pleno geral, tanto em termos físicos, mentais, sociais. Porquê? Porque com a utilização do X39, nós sentimos muito mais força, conseguimos reduzir a inflamação geral do nosso corpo, aumentamos a nossa resistência, melhoramos a nossa clareza mental, o nosso foco, restauração, como eu falei, a nível das condições musculares e também musculares e esqueléticas, melhoria do sono, melhoria da aparência da pele, energia e vitalidade. Ou seja, porquê é que isto acontece? Vejam, pesquisem, eu ensino sempre, vão perceber benefícios da ativação do peptídeo de cobre e vejam lá os imensos benefícios que nós temos então com a utilização do X39 e que por sua vez benefícios esses que ainda por cima vamos também reativar as nossas células estaminais. Então os resultados a longo prazo, a curto a médio prazo, é que pessoas e que vocês podem ver aqui no nosso site no thisisinfo.pt, vários estudos, as patentes, etc. Mas assim que utilizamos o X39, muitas pessoas, revelam logo, às vezes em horas, às vezes num dia, melhoria da dor, melhoria da inflamação. Porquê? Porque estamos a ativar 4.000 genes logo, nas primeiras horas, nos primeiros dias. Começamos logo a ativar 4.000 genes. E que depois, a partir de, imaginem, às 6 semanas, o nosso cérebro começa a entrar em equilíbrio. Então é normal, muitas vezes, nós ouvirmos pessoas a dizerem que, pessoas, imaginem, ansiosas, a sentirem que estão mais calmas, pessoas a dizerem que estão a melhorar muito a qualidade do sono, como eu falei há pouquinho. Pessoas que antes eram muito agitadas e... Pronto, eu sou de natureza, né? Assim, energética. Mas, assim, muito irritadiças, que ferviam em pouca água, a conseguirem controlar um pouquinho mais. Muitas vezes nós ouvimos... pessoas a melhorarem a aparência da pele e vemos mesmo os brand partners que utilizam a tecnologia há mais tempo, nós visualizamos que a pele deles está muito mais lisa, com menos rugas e linhas de expressão. Porquê? Porque existe, a partir do terceiro mês consecutivo de utilização, consecutivo, diariamente, não é utilizar hoje e depois só vou utilizar para a semana, não, é diariamente. Porque existe então um aumento do colagênio, que o colagênio é a maior proteína que faz parte do nosso organismo. Não só é visível na pele, como também ajuda, não é, a funcionar os nossos órgãos. E a partir dos 6 meses os estudos mostram mesmo reversão na idade vascular. Então, se nós temos tendência a que as nossas veias, as nossas artérias, não é, fiquem... e que às vezes há muita patologia associada à parte cardiovascular, porque ficam rijas e duras e às vezes existe acumulação de placas, etc. Nós conseguimos, com o uso prolongado da tecnologia, reverter toda esta situação. Então, não estamos a falar aqui de anti-envelhecimento, não é nada disso, simplesmente estamos a falar de reversão da idade, ok? Palavras do nosso querido David Schmidt. Então, como usar o X39? Então, eu, de forma a simplificar a situação, eu digo, olha, tu acordas, fazes a tua higiene diária e colocas, então, em 2 pontos específicos que foram estudados, pontos estes de acupuntura, que são pontos que, de forma generalizada, vai atuar o corpo no seu todo.
Então, de forma alternada, podemos utilizar num dia aqui no ponto da C7. E como é que nós detectamos este ponto? Quando baixamos a cabeça, nós sentimos aqui atrás do pescoço um ossinho mais saliente. É exatamente aí acima desse pontinho que nós colocamos então o X39. No entanto, no outro dia seguinte, de forma alternada, nós podemos colocar 2 dedos abaixo do umbigo. Isto são 2 pontos que vão trabalhar não só a parte estrutural, mas também a parte interna, a parte de órgãos. São pontos da acupuntura estudados e comprovados. Então eu costumo dizer, fazes a tua higiene diária, colocas logo de manhã o adesivo e antes de deitar, retiras o adesivo e vais então para a caminha. Normalmente é a utilização de quê? De 12 horas. Mas se passar as 12 horas faz mal? Não faz mal nenhum. Quem nunca? Quem nunca, malta antiga, já não adormeceu com o X39, não é? Quem nunca? Portanto, não faz mal, não existe nada. O que é que acontece? Não devemos estar ali a hiperestimular o ponto, sempre o mesmo ponto. É só isto. Agora, se vai fazer alguma coisa de mal ao nosso corpo, não vai fazer nada. Simplesmente não devemos estar sempre ali a hiperestimular, tira um, põe outro. Não, temos que haver repouso. Temos que haver repouso na utilização da estimulação do corpo. Até porque é durante o sono que o nosso corpo regenera. Então, se o nosso corpo é durante o sono que ele regenera, vamos deixar que o corpinho trabalhe da sua forma natural. Entendem? Então daí, põe de manhã, tira à noite, no processo ativo. Pessoas que trabalham durante a noite é exatamente o contrário. Então, se a pessoa, o seu período ativo é à noite, a pessoa então tem que colocar, por exemplo, às 8 da noite e tirar às 8 da manhã. Mas como a maioria de todos nós trabalhamos, temos a nossa fase ativa é ao dia, durante o dia, então colocamos assim que acordamos e depois retiramos quando vamos para a caminha, ok? E claro que esta tecnologia é feita de resultados, eu partilhei os resultados e vou aqui chamar uma pessoa com um resultado espetacular. Ela vai partilhar não só o seu testemunho pessoal, como também o testemunho que ocorreu com o seu marido, com a sua cadelinha, com a sua filhota, como ela diz, de 4 patas, e recentemente com o pai, que era uma pessoa cética, e que não queria no início utilizar a tecnologia e que hoje está completamente rendida, mas nada como ouvimos aqui a nossa querida Manuela, que eu vou aqui ver, vou chamá-la já que ela não consegue abrir o seu som, vou procurá-la, só um segundinho. Ok, vê lá agora. Agora Abre sim. o som e vamos embora. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Manuela Luís e estou aqui então para dar estes testemunhos que hoje serão então 4. É o seguinte, eu sofria, já não posso dizer que sofro, porque desde os 36 anos da minha coluna tinha problemas na cervical, comecei pela cirurgia inicial logo na cervical, dorsal e lombar, e com hérnias, fibroses, compressão sobre a medula, e estava até o ano passado, até setembro, já a fazer uma ingestão de 23 medicamentos diários, em que 100 miligramas era de morfina, e cada vez estava pior. A minha locomoção estava já completamente reduzida, eu já andava 2 canarianas e com muita dificuldade, e tinha uma sentença lida do meu neurologista, neurocirurgião, peço desculpa, que eu iria ficar numa cadeira de rodas a curto prazo, porque a medicina já nada me podia fazer, porque já não me podiam abrir, porque eu já estava completamente outra vez desde cima até cá abaixo, e eles diziam, se fosse só num lado, poderiam abrir, mas que já não conseguiam fazer nada. E então, pronto, eu também tenho fibromialgia, síndrome vertiginoso, hipotiroidismo, a tensão arterial com isto tudo veio também a fazer uma bola de neve e já estava a fazer então também 2 medicamentos diários para a tensão arterial e sempre com tensões de cerca de 20 e 22 e também tinha um problema já de estômago, porque desde os 14 anos
Eu também foi diagnosticado uma hérnia no estômago e que me veio a agravar com a medicação. No passado, neste setembro de 2025, tive a benção de a minha querida Helena Leonardo, que está neste momento a dar esta formação, porque também é como uma pessoa de família, são compadres, ela e o meu filho mais velho, e o meu filho mais velho sabia da patologia do pai. E viu e perguntou à Helena, oh, Helena, mas o teu pai está tão bom, o que é que aconteceu? E ela, olha, é isto. E eu, para falar nisso, até tenho que falar à tua mãe, porque sei que ela tem muitos problemas, que a gente já se conhece há 20 e tal anos. E ele disse, olha, liga, porque a minha mãe tem andado muito aflita, tem estado com uma crise. E assim foi, abençoada, minha querida Helena, Deus, David Schmidt. Ainda custa falar. Não faz mal, meu amor, é normal. Vamos lá. Porque eu já não tinha mobilidade para nada, até nem para fazer gente, tinha que ser com a ajuda do meu marido. Em casa praticamente já não fazia nada, e para me virar na cama tinha que ser eu. Eu não dormia 1 hora por noite. E então a Helena ligou-me no dia 4 e no dia 9 eu comecei a fazer esta maravilhosa nova tecnologia X39, pronto, lá vem as lágrimas a cair. E sei que passado 5 dias, eu também tinha-me sido dito que teria que pôr uma prótese de cada lado do fémur, porque já tinha completamente gasto e eu tinha dores horríveis também. E precisamente no dia 5, quando eu me levantei, porque eu fui cabeleireira durante 38 anos, para além disso, depois também estive os últimos 7 anos a fazer apoio num centro de dia, que era técnico responsável, e com a acumulação de tarefas também me agravou a situação. E o que acontece é que eu tinha clientes há muitos anos e o meu filho pedia-me sempre, quando iam lá clientes assim mais antigas, mãe, por favor, vem cá, os clientes sentem-se mais realizados e melhor quando tu estás cá. E foi, eu nesse dia então estava para ir ajudar o meu filho e sei que me levantei com dores horríveis no fémur e também nos outros lados, como era normal, que eu vivia com dor permanente. E disse, meu Deus, eu não vou conseguir ir ao meu filho. Mas levantei-me com grande sacrifício, fiz a minha higiene, fiz a aplicação, porque a minha querida Helena disse-me logo para eu usar o X39 e o A1, porque tinha muita inflamação, muita medicação cá dentro, a tirar para fora, e, e pus a aplicação dos dois adesivos e foi automático. Eu fiquei assim perplexa, disse, não é possível, está a acontecer comigo, isto é um milagre, só podia ser milagre porque eu há tantos anos que não sabia o que era alívio de dor e estava a ficar melhor. E foi, a partir daí, foi sempre a melhorar, sempre a melhorar. Também posso dizer que passado mais ou menos 3 a 4 meses, o meu estômago deixei de tomar omeprazol, ficou completamente resolvido. E foi um dos sítios também que me atuou, como a minha querida Helena sabe, que eu havia alturas que nem sequer água conseguia no estômago, e ele resolveu o meu problema todo. E a partir daí, nunca mais tive dores. De vez em quando pode haver uma mudança do tempo e que eu me esforço, porque eu penso que já posso ser a mulher que era há 30 anos atrás, e esforço-me um bocadinho e vem coisa, mas nada que o nosso FIS 39 não resolva logo de imediato. E pronto, só tenho a agradecer à minha querida Helena. Isto é um meu testemunho. Eu posso dizer que eu andava na medicina da dor, que era o que eles me davam, a minha medicação era toda dada pela medicina da dor, e passado 10 anos tive alta da medicina da dor e hoje tomo 0 medicamentos, para tudo, não faço medicação para nada, nem para a hipertensão, nem para a hipertensão, nem para problema de tiroide, nem para dor, absolutamente nada, nada, relaxantes musculares, morfina, 0, pronto. Agora, vou dar então o testemunho do meu marido, que também é um grande testemunho. O meu marido fez no dia 28 de maio, um ano que teve um AVC isquémico. Esse AVC trouxe-lhe um problema na IC4
IC4, IC5 e IC6. Ele esteve internado, passou de um mês e meio, e na altura foi transferido até para o Egas Muniz para que lhe fosse feita uma cirurgia de urgência, porque ele ficou com a apreensão do lado esquerdo, do membro superior, não levantava. Tivemos sorte, porque eu digo isto, tivemos sorte porque o médico estava de férias. E, felizmente, quando fomos lá em julho, que o médico já tinha regressado, o médico disse, sobre isto tem que ser operado, mas o meu marido não se mostrou disponível para a cirurgia. Se ele tivesse sido logo feita a cirurgia na altura que estava internado, possivelmente tinha recebido bem, mas depois achou que não queria. E ele disse, então vamos dar aqui um tempinho e para ver se você consegue pôr na sua cabeça que terá que ser mesmo operado, isto vai trazer graves problemas, a nível da locomoção também vai começar a prender as pernas e tudo mais, porque está com compressão sobre a medula. E o meu marido começou a ver resultados em mim, isto logo, depois tivemos férias, eu tive umas férias maravilhosas em setembro, coisa que eu já não tinha há muitos anos, e o meu marido começou a ver resultados em mim e comecei então a usar logo em outubro também a nova tecnologia e também começou a usar logo o X39 e o A1. Entretanto, o médico tinha dito, antes de vir depois voltar à consulta, para ir fazer uma ressonância, a qual ele fez em fevereiro. Eu tinha então a consulta para marcação de cirurgia em março. E eu achei muito estranho que a consulta do meu marido foi adiada. E eu disse para o meu marido, entretanto, o meu marido recuperou a mobilidade do braço. E eu disse para o meu marido, só pode estar melhor, porque uma pessoa tinha que ser operada com uma certa brevidade e assim agora já sabiam as consultas e nós fomos lá no final do dia. E posso dizer que quando eu fui, eu e o meu marido, eu achei que ele estava muito melhor, achei não, nós tínhamos resultados para isso. E quando entramos, eu entrei assim muito sorridente e disse para o médico, o seu meu marido está melhor. E ele virou-se para mim e disse, não, o seu marido não pode estar melhor, o caso do seu marido é para ficar pior. E, entretanto, ele ainda não tinha aberto o exame, a ressonância, e quando abriu, eu vi que o médico ficou assim muito perplexo, assim, muito coisa. E eu comecei-me a rir e disse, doutor, o meu marido está melhor. E ele vira-me assim, de repente, o computador para mim, o ecrã, e diz-me, sabe, isto normalmente não acontece. Está a ver, aqui está a ver é o canal da medula, aqui dos lados é onde passa, tem aqui um espaçamento, estas partezinhas brancas que é entre os ossos e a medula, ou seja, a parte da espinha, pronto, a parte da medula, e sabe, onde ele tinha a C4, a C5 e a C6, isto solidificou e está normalizado. E o doutor, meu marido está melhor. Olha, o senhor Luís, o senhor dá-lhe a perna, dá-lhe o braço, dá-lhe isto, dá-lhe aquilo, meu marido, não. Olha, sabe o que eu lhe tenho a dizer é, da minha parte, o senhor não precisa de ser operado e da minha parte tem alta. E daí viemos radiantes, claro, não é? E eu disse ao doutor, só o X39, ele não quis entrar nesse, ele sabia que eu fazia, porque eu comprei desde o primeiro dia, e olhou-me assim muito sério, muito cético, e pronto. Ele ficou na dele, eu fiquei na minha, e felizmente vim com resultados. Agora, vou passar ao resultado da minha pequenina. Eu tenho uma menina de 4 patas, é uma filha de 4 patas, que nós amamos muito, e ela está com 10 aninhos. E começou a ter um problema de cartilagem, como todos nós temos com as idades, não é? Gastei imenso dinheiro com ela, imenso, e nada resultado. Ela, tadinha, deixou de saltar, gostava muito de ir a correr atrás dos pauzinhos, e já não pulava para as camas, não pulava para o sofá, tivemos que comprar escadinhas, porque ela, onde a gente estiver, ela está, onde a gente vai, ela vai, e começamos a achar que ela estava a perder qualidade de vida. Ao falar com a minha querida Helena, a Helena disse, Manuela, faz o seguinte, quando vocês tiram os adesivos à noite, vocês aplicam na menina. E assim foi. Eu sei que passado uma semana ela começou a subir. Manuelita, fala só um bocadinho mais alto, meu amor. Pronto, o que eu Sim. estava a dizer é que ela, passado mais ou menos uma semana, deixou
passou a fazer aquilo que fazia anteriormente. A subir para as camas, a subir para o sofá e a correr atrás dos pauzinhos. E agora tenho mais um resultado magnífico do meu pai. Eu há 15 dias, o meu pai tem um problema auditivo já bastante acentuado há uns anos para cá, e que ele, a última prótese auditiva que ele colocou, foi agora em dezembro. Mas o meu pai cada vez, na parte esquerda, o médico não aconselhou usar uma prótese auditiva porque ele teve rompimento do tímpano, fez uma grande infecção e o médico disse, aí não pode pôr absolutamente nada. Mas ele, coitado, cada vez se notava que a audição dele, até se ele não tivesse olhado de frente a frente para nós e ler-nos nos lábios, ele não conseguia perceber absolutamente nada. E ele manifestou-me, olha, se houvesse alguma coisa que eu pudesse utilizar, nem que pusesse outro aparelho, pronto, eu andei a pesquisar e acabei por marcar uma consulta e fui a um sítio onde normalmente vendem aparelhos, fazem primeiro as consultas e depois são os técnicos. Eu relatei o problema do meu pai, a senhora foi impecável no seu trabalho e depois até disse, eu tenho que falar online com o médico porque o seu pai vai ter que fazer um exame e tem que ser o médico a fazer. Pronto, meu pai foi para dentro de uma cabine, então fez aquele, que eu agora não me recordo do nome, para saber através dos sons. E ela disse-me, olha, felizmente, e eu realmente estava com ela a controlar através do computador os sinais que ele ia apertando consoante ia começando a ouvir, e disse-me, olha, afinal o ouvido esquerdo do seu pai não está completamente morto. Ele está a ouvir a partir de 85%. Não é muito, mas tem. Depois o médico então veio falar online, falou comigo e disse-me, sabe, que o problema do seu pai, afinal até temos uma boa notícia, ele vai ter que pôr aí outro aparelho para ativar as células terminais, porque ele tem que precisar aí de uma ativação. E eu, células terminais, eu até lhe marquei, eu levava aqui também o adesivo e até lhe mostrei isso assim. Ele não ligou e eles queriam na altura 5.000 e tal euros para lhe pôr o aparelho. Nós viemos para casa, claro que não o colocamos, não é? Porque eu fiquei logo com a pulguinha aqui atrás da orelha, porque pensei, células terminais, só há duas hipóteses, ou injetáveis, ou o único que existe a nível mundial, o nosso querido selo, não é? Os nossos pets. E então, no outro dia, falei com ele, nesse dia já não conseguimos, depois fui pô-los a casa e tive que voltar para a minha, porque levei bastantes horas, que a consulta teve 2 horas e tal de atraso. Depois, no outro dia, então, estivemos a conversar e disse ao pai, olha, aqui só há 2 métodos. Ou o pai era fazer a ativação das células terminais por injetável, que não aconselho, não é? E podia não dar, e são milhares de euros. E então o nosso querido X39. O pai está na disposição, porque eu já tinha tentado passar isto, e ele disse sempre que não, pronto. O pai está na disposição de experimentar o X39, faça isso por mim, pai, vai por colocar no ouvido em que houve pior. Diz ele, tá bem, vamos embora. Ele estava tão receptivo a que melhorar a saúde dele que aceitou. Eu posso vos dizer que no dia a seguir ele começou a usar, eu arrepio-me porque isto, quando mexe com os nossos, ainda mexe mais connosco. Eu liguei ao fim do dia e achei estranho que ele atendeu logo o telefone. Isso foi logo uma das coisas que ele nunca atende o telefone, porque não diz que não ouve e atende o telefone. E disse, pai, então, diga-me uma coisa, melhoras, o que é que tem a dizer-me? Já te sente melhoria? Olha, sei-te dizer que hoje já ouvi a televisão sem ser aos berros. Eu, alto, espera aí, já é uma vantagem. Entretanto, a semana passada estive ao pé deles e voltei-lhe a perguntar, pai, diga-me uma coisa, e tem mais melhoria? Olha, sei-te dizer uma coisa, filha, estou contentíssimo, porque eu mesmo com o aparelho auditivo do outro lado, eu nunca ouvia as pessoas nítido. E hoje posso dizer, e lá estou-me lá a arrepiar toda, hoje posso dizer que eu ouço do ouvido que não ouvia mesmo com o aparelho, do outro que não tem o aparelho, e ouço nítido.
E eu falar ao telefone já consigo ouvir as pessoas. E pronto, este foi mais um milagre que eu considero do nosso querido Sistema 39. E obrigado a todos por vocês me ouvirem. Um beijinho Obrigada, para todos e Manuela. bem-aja. As melhoras de todos que estejam presentes e que precisem da nossa tecnologia, não hesitem. Só quem usa sabe dar o valor àquilo que ela é capaz. Um beijinho, uma boa noite. Obrigada, minha querida. É realmente incrível os nossos resultados. E é isto, não é? É isto que nós fazemos, é partilhar resultados, é ajudar as pessoas cada vez mais elas próprias a terem os seus próprios resultados. E é isto que nós fazemos. E atrás da partilha, nós temos também, isto é o site, então está aqui o site, se vocês quiserem aceder ao nosso thisisinfo.pt, está aqui o código QR, ou então escrevam no Google que vão lá ter.